Apóstolos. Quais eram as credenciais de um apóstolo? Os ministros podem receber remuneração? Se você quer saber um pouquinho mais acerca destes e de outros temas, então vem comigo. Meu nome é Tiago e este é o Pão em Casa. Paz do Senhor, queridos! Que maravilha nós estarmos mais uma vez reunidos aqui nesta manhã para buscar mais e mais do Senhor Jesus. Nós estamos estudando a segunda carta de Paulo aos Coríntios, estamos hoje no capítulo de número 11. Mas antes de nós iniciarmos, eu quero te convidar a curtir este vídeo, se você não é inscrito, se inscrever, ativar o sininho com as notificações, para que você sempre receba, em primeira mão um novo vídeo, uma nova ministração, uma nova publicação para edificar o teu coração e a tua vida. E quero te pedir também a você deixar um comentário aqui embaixo, para que o YouTube possa entender que você está engajado, que você está gostando e recebendo este conteúdo. Então comente aqui embaixo aquilo que você foi ministrado, ou comente aqui embaixo também alguma dúvida, ou aquilo que você também não gostou, ou uma sugestão para próximos vídeos. Todos os comentários são bem-vindos para o nosso crescimento e para a nossa edificação. Mas sem mais enrolação, sem mais demora, eu quero te convidar a abrir a tua Bíblia na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 11, nós vamos ler do verso 1 até o versículo de número 33. Pega o teu caderno, a tua Bíblia, tua caneta e vamos juntos nos aprofundar na palavra do Senhor Jesus. Vamos lá? Quisera eu me suportasseis um pouco mais da minha loucura. Suportar-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Se na verdade, vindo alguém, prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a estes tais apóstolos. E embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer a isto. Cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o Evangelho de Deus? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém. Pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava, e em tudo me guardei e me guardarei de vos ser pesado. A verdade de Cristo está em mim, por isso não me será tirada esta glória nas regiões da Acaia. Por que razão? É porque não vos amo? Deus o sabe. Mas o que faço e farei é para cortar ocasião àqueles que a buscam com o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo em que se gloriam. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros de justiça, e o fim deles será conforme as suas obras. Outra vez digo, ninguém me considere insensato. Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura nesta confiança de gloriar-me. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. Tolerais quem vos escravize,
quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos. Mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, em açoites, sem medida em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Se tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo é quem que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Até aqui, queridos. Vamos orar? Senhor, nós te damos graças por este dia, pelo privilégio de podermos meditar na tua palavra e pedimos a tua orientação. Ilumine as nossas vidas. Fale conosco, Senhor, para que possamos compreender a tua palavra, o teu querer e sairmos daqui edificados, não com espírito de julgamento, no sentido de acusação, mas que possamos sair aqui compreendendo a tua palavra. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Amados, falar sobre esta temática, o meu objetivo não é esgotá-la, né? Também não é dizer quem são apóstolos, quem não são, mas nós vamos meditar neste texto. E inevitavelmente este texto ele vai abordar esta questão de quem são apóstolos. Nós daqui a pouquinho vamos elencar alguns princípios, algumas características que são características dos apóstolos de Jesus, que você vai poder encontrar na palavra de Deus. Pessoas no Novo Testamento, identificadas como apóstolos, precisavam necessariamente ter cada uma dessas características. Diferentemente dos dias atuais, apóstolo não era um termo que trazia uma conotação de posição social. Não era um termo que trazia uma conotação de quantidade de igrejas ou uma pompa como traz nos dias atuais. Então nós temos pessoas que, pelo fato de estarem aliançados com outras denominações, ou simplesmente se autodenominam apóstolos, ou são denominados por outros apóstolos, quando na verdade nós vemos biblicamente que os apóstolos eles foram levantados pelo Senhor para serem o fundamento da igreja. E segundo tais características bíblicas, não há como nós compreendermos o apostolado para os dias de hoje. É claro que há uma parcela de pessoas que entendem o apostolado meramente como pessoas que têm um largo alcance ministerial, como pessoas que têm várias igrejas, né, na sua responsabilidade como se fossem apóstolos. Mas biblicamente o apostolado ele não está restrito a esta característica. Nós temos aqui uma lista, por exemplo, quais eram então as características dos apóstolos de Jesus, daqueles que foram denominados apóstolos do Novo Testamento. A primeira delas,
eram testemunhas pessoais da morte e ressurreição de Jesus. Pessoas que viram Jesus, se relacionaram com ele, né? Por isso o apóstolo Paulo também entra nessas características, porque ele foi encontrado por Cristo a caminho de Damasco. Mas todos os apóstolos necessariamente foram testemunhas pessoais de Jesus, da vida ou da morte e ressurreição, pessoas que conheceram pessoalmente a Cristo Jesus. Pessoas que foram, em segundo lugar, chamadas diretamente por Jesus. Paulo também foi chamado diretamente por Jesus. Ou seja, não foi levantado por outro líder, por outra pessoa, mas o próprio Cristo o chamou a ser fundamento da igreja. Olha que coisa interessante. Em terceiro, o ministério apostólico ele foi especial e específico para a fundação da igreja, para ser o fundamento da igreja. Note que a palavra de Deus nos deixa claro que a igreja ela está estabelecida no fundamento dos apóstolos e profetas. Em quarto lugar, os apóstolos eles tinham dons especiais para a realização de milagres e sinais que eram destinados, então, naquele momento, para o estabelecimento da igreja cristã nos primeiros séculos. Então, eles tinham essa capacidade dada por Deus para operar dons verdadeiros, não como nós temos visto muito hoje, e tem sido, graças a Deus, desmascarado, né, nas redes sociais, na internet, falsos, né, milagres. Por que eu digo graças a Deus? Talvez você fale, pastor, está escandalizando. Não, querido, está mostrando a podridão, a mentira que muitos líderes vivem, forjando milagres, né? Então, assim, utilizando recursos até de ilusionismo para tentar forjar milagres de Deus. Com isso, eu não estou dizendo que Deus não opera milagres. Lógico que ele opera. Nós temos uma infinidade de milagres atestados pelo Senhor, que eu vi, atestado por outras pessoas que são participantes dessa realidade. Agora, os apóstolos, eles operavam estes milagres porque havia uma porção especial para aquele momento. E em quinto e último lugar, é interessante que os 12 apóstolos, todos eles eram de origem judaica, né? Então, é interessante porque além dessa ligação que eles tinham com a igreja, como serem fundamento, todos eles também tinham uma ligação especial com o povo judeu. E aqui é interessante, uma vez que essas características se repetem em todos os apóstolos do Novo Testamento, né, compreendemos esta questão do fundamento dos apóstolos, dos profetas, para a edificação da igreja, eu queria lançar uma pergunta. Como você enxerga os apóstolos nos dias de hoje? Estes que se levantam dizendo que são apóstolos. Eu queria te desafiar, deixa o teu comentário aqui, nada ofensivo nesse sentido, mas qual é a tua visão? E aí, para os dias atuais, ainda existem apóstolos? Podem haver apóstolos para os dias de hoje? Deixa o seu comentário aqui embaixo para que nós possamos crescer juntamente com você. Mas é interessante olhar cada uma dessas características, testemunhas pessoais de Cristo, chamados diretamente por Jesus, né? Um ministério específico para a fundação da igreja, dons especiais para a realização de milagres e sinais, e eles eram judeus ligados à igreja. Muito interessante estas características. Agora, o que Paulo está enfrentando que o faz defender com veemência a sua posição apostólica? Até você vai ver Paulo dizendo, olha, eu não costumo defender na carne, né, desta forma, nem gloriar-me, mas já que vocês dão ouvidos a estes que fazem dessa forma, em outras palavras, vou fazer assim para ver se vocês me ouvem, né? E Paulo defendendo então as suas credenciais apostólicas. Por que ele está fazendo isso? Porque mais uma vez, queridos, como já não é de uma novidade, Paulo está enfrentando falsos mestres. Você vai ver isso em outras cartas, né? Pessoas que procuravam obter o quê? Lucro. Ah, pastor, parece que eu estou vendo isso nos dias atuais. Sim. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre a remuneração de ministros, se é pecado ou não. Há muitas pessoas que acham que o ministro ele não pode receber côngrua, que é o termo utilizado atualmente mais coerente, ou então receber um salário.
que ele teria de ter um trabalho secular e prestar um serviço voluntário, né? E nós vamos ver daqui a pouquinho, biblicamente, se é bem isso, né? Se pode, se não pode. Mas o fato é que nós temos pessoas que se aproveitam do povo de Deus, da igreja, para obter lucro. Pessoas que fizeram do evangelho um negócio. E isso não é de hoje. Os chapelões da vida, as pessoas, né, que se levantam em nome de Deus, mas de que Deus verdadeiro não tem nada, em nome de Cristo, mas de Cristo não tem nada, para tentar obter lucro, manipular. Desde a época de Paulo, isso já acontecia. E o pior, queridos, a novidade não é que se levantam pessoas. O problema é quando nós, como cristãos, nos deixamos ser levados e enganados por tais pessoas. E é sobre isso que Paulo ele trabalha aqui neste primeiro momento. Nós vamos ver do versículo 1 até o versículo de número 6 o que Paulo está falando, né? Olha o que Paulo está dizendo. Ele fala justamente sobre essa indignação dele. Suportai-me, pois. Quisera eu me suportasseis um pouco mais a minha loucura. Suportai-me, pois. Há aqui essa afirmação, né? Porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Paulo, ele se sente aqui neste momento, de certa forma, desconfortável ao chamar a atenção dos amados. Talvez a melhor palavra seja constrangido de ter a necessidade de apresentar aos amados coríntios as suas credenciais apostólicas, tendo em vista todo o trabalho dele ali. Mas é interessante que ele começa trabalhando a temática da lealdade dele com Deus, para contrapor o quê? Que os irmãos estavam sendo desleais para com Deus. Quando ele coloca zelo por vós com zelo de Deus, tenho-vos preparado para apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Em outras palavras, ele está dizendo, não há este mesmo zelo da parte dessas outras pessoas. Pessoas que estão sendo desleais para com Deus, por não zelar pelo povo de Deus. Então, essa expressão denota justamente isto. Paulo, tomado aqui de emoção, né, partilhando, né, como de quem partilha o mesmo sentimento do coração de Deus, de indignação, de cuidado, de amor para com esta igreja, que estava se desviando do evangelho, dando ouvidos a pessoas que estavam falando uma pregação distorcida. E a preocupação de Paulo é que se eles continuassem caminhando assim, haveria essa deslealdade deles para com Deus, uma vez que estariam caminhando de uma forma distorcida e pecaminosa. Quando ele continua, aqui no verso de número 3, ele coloca um exemplo de Eva e da serpente, fazendo uma referência ao texto da Gênese, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se aparte de Cristo, aliás, da simplicidade e purezas devidas a Cristo. Ou seja, além de continuar nessa prática, eles correrem o risco de serem desleais para com Deus, também os seriam desleais para com Cristo. Então, o fato dele apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo, se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. No final do 2 e final do 3, Paulo está dizendo, olha, vocês estão traindo a Cristo. O meu objetivo é que vocês, né, utilizando a linguagem do casamento, a igreja como noiva de Cristo e Cristo como noivo da igreja. Se vocês estiverem flertando com o pecado, é como se vocês estivessem traindo o noivo, sendo desleais para com Cristo. Porque há princípios
elencados por Cristo para que possamos caminhar e viver. E uma vez que nós cedemos a essas pressões, tentações ou orientações fraudulentas, nós estamos, na verdade, sendo desleais para com Cristo. E aqui o anseio de Paulo é que houvesse uma dedicação total dos irmãos coríntios a Cristo, aos princípios, que eles não dividissem a afeição com mais ninguém, que eles permanecessem imaculados aqui, firmados numa devoção total ao Senhor Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, não se permitam ser seduzidos, como Eva também se permitiu. Ele diz aqui que a serpente enganou a Eva com astúcia. Mas há uma contrapartida, onde Eva se permitiu, ou permitiu-se ser enganada pela serpente. Ela foi deixando com que as coisas, dia após dia, eu acredito que não foi um episódio apenas onde a serpente fala algo e Eva cai no engodo. Talvez diariamente, ela passava por ali, via a serpente e pouco a pouco foi dando credibilidade. Por isso o texto diz que com astúcia Eva foi enganada. Então isso é interessante. E aqui Paulo teme que a mentalidade fosse corrompida também, como aconteceu com Eva, e eles se apartassem de Cristo, ou seja, fossem desleais para com Cristo. Então note que, em primeiro lugar, a preocupação de serem desleais para com Deus, segundo, desleais para com Cristo. No versículo de número 4, a deslealdade que Paulo coloca como preocupação é justamente para com o próprio evangelho. Ele diz assim: se na verdade vindo alguém prega outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, a esse de boa mente o tolerais. Então aqui Paulo, ele se utiliza do argumento meio que irônico para falar sobre essa tolerância deles aceitarem um outro tipo de Jesus, não porque haviam dois Jesus aqui, né? Não. Eles falavam que era o Cristo, mas apresentavam com distorções. Por isso Paulo utiliza em tom de ironia essas expressões. O espírito diferente, o evangelho diferente. E se de boa mente, ou seja, de caso pensado, de raciocínio livre, eles estavam aceitando, eles estavam sendo desleais para com o evangelho de Cristo. Então, o Jesus que eles serviam não pregava esse tipo de evangelho. O Espírito Santo que eles haviam experimentado não compactuava com aquelas ações. O evangelho de Cristo não é aquele evangelho. E eles estavam aceitando de boa mente. Sãos, saudáveis, não estavam entorpecidos, nada. Eles estavam aceitando de boa mente. E a preocupação era justamente que se eles continuassem se submetendo a esses homens, eles seriam desleais para com o evangelho de Cristo que outrora lhes havia sido anunciado. Isso aqui é muito interessante, queridos, porque quando ele avança para o versículo 5 e 6, ele fala justamente dessa deslealdade para com a verdade. Então, a deslealdade para com Deus, para com Cristo, para com o evangelho e para com a verdade. Vamos ver. Verso 5 ele diz, porque supõem nada ter sido inferior a esses tais apóstolos, e embora seja falto no falar, não o sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos tenho feito conhecer isto. Conhecer o quê? A verdade. A verdade. Paulo outrora, em outro momento, os chama de ministros de Satanás. Muito sério isso. E Paulo ele utiliza até dessa argumentação, seja falto no falar, aqui não denota que Paulo tinha alguma falha, alguma questão, algum problema de dicção, mas Paulo está dizendo, olha, eu não sou o melhor dos oradores. Era um reconhecimento das suas limitações, mas eu tenho feito conhecer por todos e por todos os modos a verdade do evangelho. Então ele não tenha, embora ele não seja o melhor dos oradores comparados aos oradores gregos daquela época,
que empregavam muito bem a retórica, a eloquência, tudo aquilo muito bem feito, Paulo se compara a eles dizendo, olha, eu não sou como eles, porém, o que eu falo a verdade. E vocês têm sido alertados e têm conhecido em tudo e por todos os modos. Ou seja, Paulo se esforça ao máximo para fazer com que esses amados compreendam a verdade. E eu quero te perguntar, de que maneira a serpente, utilizando essa metáfora, pode nos enganar nos dias de hoje? Quais são as maneiras que a serpente pode nos enganar nos dias de hoje? O inimigo, as sutilezas de Satanás adentrando na igreja. Se você quiser, comente aqui embaixo. Quais vocês acham que são os maiores problemas, desafios dos enganos do inimigo dentro da igreja brasileira? Porque nós vamos crescendo e caminhando junto. Agora aqui há algo interessante. Vimos então que Paulo fala sobre a deslealdade para com Deus, para com Cristo, para com o Evangelho e para com a verdade. E Paulo deixa muito claro, porque as pessoas estavam fazendo concessões, achando que não vai dar nada não. Lembra dessa expressão? Ah, mas não é tudo isso. É só um evangelho um pouquinho diferente. E Paulo é veemente para dizer, isso é deslealdade com o Pai, com o Filho, é deslealdade para com o Evangelho e com a verdade de Deus. É nesse sentido, queridos, que nós precisamos, nestes dias atuais, nos posicionar. Ah, mas é que é só uma forma diferente de enxergar a palavra. Será, queridos? Eu não quero aqui agir e que você entenda, não sou fundamentalista, não sou um cara fechado no meu raciocínio no sentido de não abrir para o diálogo, para a conversa, mas nós temos visto um evangelho que é desleal para com Deus. Muitos pregadores desleais para com Cristo, para com o evangelho e para com a verdade de Deus. E nós precisamos nos posicionar, rechaçar essas doutrinas e talvez sermos incisivos até como Paulo, de declararmos, olha, estes não são ministros de Cristo. Olhando tais atitudes e tais ensinamentos, são apenas ministros camuflados, ministros de Satanás. Quero te convidar a ir comigo ao verso de número 7. Nós vamos avançar um pouquinho e adentrar, então, ao tema da remuneração. Versículos 7, 8 e 9, Paulo ele diz assim, cometi eu, porventura, algum pecado pelo fato de viver humildemente para que fosseis vós exaltados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus? É que ele está dizendo isso porque dentro ali do mundo grego, eles consideravam degradante que um filósofo, um professor, um mestre se dedicasse a trabalhos manuais para prover o seu sustento. E Paulo, acerca de Corinto, né, então ele trabalhou em alguns momentos de necessidade como artesão e fabricando tendas a fim de promover o seu sustento. Então, note que é por isso que ele declara essas questões, né? Despojei outras igrejas, recebendo salário, para vos poder servir. E estando entre vós, ao passar privações, não me fiz pesado a ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram o que me faltava. E em tudo me guardei e guardarei de vos ser pesado. Aqui é interessante, queridos. Há uma classe de teólogos que defende que Paulo decidiu não receber o sustento da igreja de Corinto em forma de ofertas e congras para que ele tivesse uma maior liberdade em pregar o evangelho ali, visto que a fama era de que eles limitavam o ensino de acordo com o sustento. Então, nós te pagamos para você falar o que nós queremos ouvir. Mas, de fato, a questão da remuneração no Novo Testamento não é um problema. Paulo, note aqui que ele diz, olha, despojei outras igrejas, recebendo salário para vos poder servir.
Então Paulo ele não aceita de Corinto, mas ele recebia salário de outras igrejas. E hoje em dia, devido a essa problemática de nós termos esses barões, esses falsos, né, pastores, líderes, que eles abusam e usufruem da igreja para que possam lavar dinheiro ou ter fortunas e milhares de coisas, se tornou um problema na nossa realidade. Porém, queridos, o que Paulo está dizendo aqui é que não há problema algum com esta questão. Tá? Ele não precisava, né, se omitir no sentido de receber este recurso, mas ele fez ali para os irmãos de Corinto para demonstrar a humildade, é o que ele coloca aqui. Né? Mesmo quando ele estava passando por privações, ele não ficou falando para os irmãos. Pelo contrário, daí ele ia, fazia o seu artesanato, fazia tendas, né, para que ele pudesse então receber um dinheiro extra ali para o seu sustento. Porém, ele recebia então o salário de outras pessoas. Pastor, como lidar com isso nos dias atuais? Nós precisamos lidar com muita sabedoria. Né? O sistema de governo de cada denominação pode, às vezes, cooperar para uma caminhada de corrupção ou resguardar. Então, é muito interessante você ficar atento como membro da tua igreja, pedir transparência, esclarecimentos. Nós, porém, por exemplo, somos uma igreja muito transparente nas questões financeiras. Né? E o salário não é declarado por mim. Na verdade, a gente até utiliza uma expressão que é côngrua, né? Que tem a ver quase como uma oferta, mas que ela é estabelecida, mesmo sendo uma oferta, um padrão, onde o próprio conselho da igreja, né, define o valor e os reajustes anuais para que possa haver uma qualidade de vida, tendo em vista que um pastor na nossa denominação, ele estuda. Então, por exemplo, eu tive 4 anos de tempo integral estudando no seminário da nossa instituição. Depois me formei na faculdade teológica, né, no curso de teologia, aliás, da Unicesumar, em Maringá. Hoje, por exemplo, eu estou estudando a faculdade de pedagogia. Então, nós sempre estamos estudando, diferentemente de pessoas que simplesmente se autoproclamam pastores. Eu não estou dizendo que é um demérito, mas para nossa caminhada como igreja, nós compreendemos que é algo excelente e que o pastor ele está disponível full time para que a igreja possa ser ministrada não só através de pregações, de estudos bíblicos como estes, mas também através de visitações, de momentos também extremos. Às vezes atendemos irmãos, né, em situações de risco, às vezes até à noite, fora de horário. Então, nós como pastores integrais estamos a todo momento. Mesmo na nossa denominação, há igrejas, por exemplo, que entendem, diante das suas condições financeiras, que um pastor em tempo parcial também já é o suficiente. Então, no meu caso, nós somos aqui na IPI de Amambá em tempo integral. É um desejo da igreja, o conselho definiu assim, e nós, então, acordamos caminhar desta forma. Mas há igrejas, na nossa denominação, que os pastores são em tempo parcial. Então, o salário, a côngrua, é proporcional ao tempo de trabalho que ele dedica àquela comunidade, à igreja, e ele também tem uma liberdade de um outro período pré-estabelecido para que ele possa angariar fundos de outra forma, ou dando aula, ou trabalhando de alguma outra forma. Então há essa liberdade. Para nós, não é de modo algum problemático falar sobre a remuneração dos seus obreiros. Inclusive, queridos, obreiros que não são formados, por exemplo, no seminário, que nós chamamos, às vezes, de obreiros ou ministros não ordenados, né, que são pessoas que se levantam no dia a dia, mas também se dedicam parcialmente. E daí nós trabalhamos proporcionalmente. E todos os anos nós temos ali prestação de contas para toda a igreja, que nós chamamos da Assembleia Anual de Prestação de Contas, onde nós levantamos equipe de irmãos para averiguar todas essas questões. Então, quando Paulo ele trabalha aqui sobre essa questão, não é porque ele era contra, mas é porque especificamente em Corinto ele decide não receber. Né? E algumas são essas possibilidades, ou meramente por uma questão de humildade, mas eu particularmente acredito que Paulo gostaria de gozar de uma liberdade maior em ministrar aqueles amados, visto que aquela igreja precisava de alguns puxões de orelha e eles já tinham um histórico, né, desta questão.
Então é interessante que Paulo ele fala acerca então do comportamento adequado do obreiro. Em primeiro lugar, ele fala de agir com humildade, né? Então, o verso de número 7, olha novamente comigo. Porventura eu cometi algum pecado pelo fato de viver humildemente, para que fosseis vós exultados, visto que gratuitamente vos anunciei o evangelho de Deus. Então Paulo aqui ele age em humildade, tendo esses trabalhos para que pudesse suprir a sua vida. No verso de número 10, nós vemos que Paulo agiu com verdade. A verdade de Cristo está em mim. Por isso não me será tirada esta glória nas regiões de Acaia. Ou seja, eles poderiam consultar os irmãos para ver que o que ele falava era verdade. Então, o comportamento age de um obreiro de Deus adequado, age com humildade, né, nas suas evangelizações, na sua caminhada, até mesmo nas suas privações, age com verdade. E verso 11, age com amor. Qual a razão, né? Por que não vos amo? É porque não vos amo, Deus o sabe. Ou seja, é um recurso de linguagem que ele está dizendo, eu amo vocês, né? Não era suficiente o que ele havia dito anteriormente? Não, Paulo tem que dizer, eu amo vocês. Eu tenho uma profunda afeição pela vida de vocês. E aqui ele começa a elencar justamente o comportamento inadequado de seus opositores, né? A partir do versículo 12 até o versículo 15. No verso 12 nós vimos aqui que eles agiam com orgulho. O que faço e farei para cortar a ocasião àqueles que buscam o intuito de serem considerados iguais a nós, naquilo que se gloriam, ou seja, eles se orgulhavam nesta questão. Agiam com orgulho. Em segundo lugar, agiam com falsidade. Verso 13. Porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, transformando-se em apóstolos de Cristo. São falsos, né? Então, por que são falsos? Eles não hesitariam, por exemplo, receber dos coríntios alguma remuneração, visto que eles estavam ali interessados em dinheiro. Mas o apóstolo Paulo defendia que havia a oportunidade, o direito, né, de um cristão, de um obreiro ser remunerado. Entende? Ele defendia que podia ser remunerado. Mas nesse momento ele achou por bem não receber. Mas estes outros eram falsos e fraudulentos por quê? Porque eles só se importavam com o dinheiro. Então o que Paulo está querendo dizer, querido, olha aqui para mim, é que eles de modo nenhum aceitariam trabalhar nas mesmas condições de Paulo. Por quê? Porque eles estavam com os olhos focados num recurso financeiro, em receber muito. O texto também no versículo de número 20, quero te convidar a dar um pulinho lá, depois nós vamos voltar aos outros versículos, né? Eles agiam de forma abusiva. Olha que Paulo diz, tolerais quem vos escravize, quem vos devore, quem vos detenha, quem se exalte, quem vos esbofeteie no rosto. Eles estavam aceitando esses abusos, não somente daqueles que aceitavam aquela remuneração oferta, mas cobravam com avidez. Eles cobravam mesmo, é tanto e se não pagar eu não vou trabalhar, né? E eles eram tão vaidosos que eles não hesitavam humilhar os irmãos, criticar, ofender quem se opusesse à autoridade deles. E olha aqui para mim, querido, você tem alguma dúvida de que nós temos encontrado pessoas assim nesses dias atuais? Quando você questiona qualquer coisa, o cara se levanta no orgulho. Quem é você para se levantar contra o ungido de Deus, seu rebelde, né? Há momentos que acontecem situações de pessoas se rebelarem porque não querem ser chamadas a atenção, como aconteceu aqui em Corinto. Mas note que há muito dessas características de ministros que agem de forma abusiva nos dias atuais. E que Paulo não tem medo de dizer que não são ministros de Cristo, são ministros de Satanás. Isso aqui é muito sério. Verso 16 a 19, acompanhe comigo então na tela. Paulo ele começa a falar sobre a vanglória do obreiro, né? Olha o que ele diz. Outra vez digo, ninguém se considere insensato.
Todavia, se o pensais, recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Paulo está dizendo, olha, vanglória é tolice. E ele está usando novamente aqui um tom irônico, né, para que não seja dessa forma, mas Paulo ele diz então, recebei-me então como insensato, já que vocês estão ouvindo esses insensatos, eu vou me gloriar um pouco aqui também. Na verdade, Paulo estava mostrando então as suas credenciais e afirmando, olha, agir desta forma é tolice, vanglória é tolice. Olha o que ele diz no 17, o que falo, não falo segundo o Senhor, e sim como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. E Paulo estava fazendo um contraponto de dizer, olha, vocês estão vendo? Se eu agisse dessa forma, olha que tolice. Olha como é errado. Né? Olha a carnalidade. E posto que muitos se gloriam segundo a carne, também eu me gloriarei. Ou seja, ostentação é carnalidade. Porque sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos. E daí ele novamente, nós chegamos no 20, em todas as tolerâncias que eles tinham. Ou seja, Paulo ele se utiliza deste recurso de linguagem para mostrar para os amados que se ele falasse dessa forma, como ele disse, acerca dele mesmo, os irmãos entenderiam. Estão vendo, queridos? Imagine se eu agisse dessa forma. Vocês me tolerariam? Mas vocês estão tolerando estes que ostentam, que vivem na carnalidade, que têm vanglória, que gloriam em si mesmos. Isso é muito importante nós compreendermos. Né? E então, por que ele diz tudo isso? Ele traz toda essa base, para que a partir então do versículo de número 21, ele possa apresentar especificamente as suas credenciais como apóstolo de Cristo. É o que ele diz então a partir do versículo de número 21. Ingloriamente o confesso, como se fôramos fracos, mas naquilo em que qualquer tem ousadia, com insensatez o afirmo, também eu a tenho. Então Paulo ele se utiliza novamente aqui deste recurso de ironia para falar um pouco acerca das suas credenciais. São hebreus? Eu também sou. Israelita? Também. São da descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, né? Como sendo em outra pessoa, né? Falando acerca dele. Eu ainda mais. E aqui Paulo ele começa, na sua autodefesa, falar cada uma das situações que ele já sofreu. A experiência que ele teve, né, de sofrimento. Então ele inicia dizendo acerca da sua descendência judaica. Então ele era hebreu, denotando então a pureza étnica. Havia uma importância muito grande. Você vai poder, lá em Filipenses capítulo 3, verso 5, também ampliar um pouquinho essa questão. Ele era israelita e aqui havia um aspecto religioso e social muito importante dentro do judaísmo, né, que considerava muito para aqueles irmãos. Ele era descendente de Abraão, ou seja, ele tinha direito às promessas feitas por Abraão. E os falsos mestres davam grande valor a estas questões. Agora, quando Paulo ele segue com a sequência de tribulações que nós vamos ler agora, é justamente para dizer, olha, nenhum desses meus opositores investiram tanto na sua vida, ou seja, colocaram em risco a sua vida e sua saúde em prol do evangelho. Né? E as duras experiências que ele sofreu, né, que estão narradas em Atos dos Apóstolos, aqui ele retoma para dizer, olha, nenhum deles sofreu isso. Que apóstolo de meia tigela são esses, né? Então ele elenca, por exemplo, aqui, que ele esteve em prisões, então ele foi preso pelo evangelho, açoitado sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um, porque segundo a lei ele não poderia receber de novo, né, uma quarentena. Então a quarentena era a punição máxima, mas como ele recebia 39, ele poderia ser açoitado de novo. Por isso 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena menos um. Fui fustigado com vara 3 vezes, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar, em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
perigos entre patrícios, perigos entre gentios, perigos na cidade, no deserto, no mar, entre falsos irmãos. Verso de número 27, em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. Nossa, quantas coisas. Coisas que talvez Paulo, em outros momentos, havia omitido. Então, aqui há duas questões. A primeira, esses falsos mestres que se levantam, né, em berços de ouro, vivendo pautado em riquezas. Por outro lado, queridos, a vida pastoral não é uma vida fácil. Nós, pastores, passamos por lutas, por dificuldades, por perseguições, né? E nós não ficamos elencando todos os dias as lutas e os desafios da vida pastoral. Então aqui é uma situação bem interessante, porque Paulo ele traz à tona não para se gloriar, mas para dizer, olha, eu paguei o preço. São minhas credenciais como apóstolo de Cristo. E esses que se levantam de uma maneira fraudulenta não têm Cristo como centro das suas vidas. A experiência e sofrimento de Paulo vem para atestar, né, parte do seu ministério, do seu chamado. Depois do versículo 28 e 29, Paulo fala da sua preocupação com a igreja. Além dessas coisas exteriores, das perseguições, o que pesa sobre mim é a preocupação com as igrejas. Ó 29, quem enfraquece, que eu também não enfraqueça? Quem se escandaliza, que eu não me inflame? Ou seja, Paulo está dizendo, olha irmãos, eu fico preocupado com a igreja de Cristo, se falam mal da igreja, me atinge. Eu me levanto para defender, eu fico indignado com isso. Eu amo a igreja de Cristo, eu vivo pela igreja de Cristo. Isso aqui é maravilhoso, queridos. Em contrapartida a esses que eram fraudulentos, que fraudavam o evangelho, fraudavam a própria igreja. Paulo, ele ama e se coloca à disposição da igreja. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Se o irmão está fraco na fé, eu me sinto isso. Se o irmão pedra de tropeço, alguém se escandaliza da igreja, eu me levanto para defender a igreja e para ser um instrumento também de correção. E finalmente, a experiência de Paulo em submissão ao Senhor. Se eu tenho de gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e o Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador proposto do rei Aretas montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender, mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. Paulo ele relembra aqui um dos momentos mais humilhantes da sua carreira. Talvez seja este o primeiro momento, o único, o pior dos momentos de vergonha, onde Paulo teve que descer em um cesto, de uma janela, muralha abaixo, para ser liberto. Ou seja, ele se submete a Deus, e se essa submissão o levar a passar por situações de vergonha, ele se submete a isso, como ele o fez nessa situação que ele elenca aqui. Fica para nós, queridos, algumas perguntas. Como, por exemplo, nós podemos corrigir atos de deslealdade para com Deus, para com Jesus, para com o Evangelho e para com a verdade? Como nós podemos, como cristãos, agir para que essas deslealdades sejam corrigidas, amenizadas ou aniquiladas do nosso meio? Em segundo lugar, utilizando então Paulo como exemplo para as nossas vidas, né, quais são as credenciais para um ministro, um obreiro cristão? Eu gostaria que você refletisse. Né, quais são então essas credenciais para que uma pessoa seja caminhada, segundo a palavra, seja utilizada para ser um servo e uma serva do Deus Altíssimo? Paulo trabalha muito bem isso. Nós vimos isso nos dias de hoje, para que pudéssemos então avançar e caminhar
cada dia mais em fidelidade na presença do Senhor. Quero te convidar a curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e vamos orar juntos, queridos. Senhor Jesus, nós apresentamos este tempo, Senhor, em que crescemos, nos aprofundamos na Tua Palavra. Pedimos que o Senhor venha transformar as nossas vidas. Nos perdoe pela deslealdade, em momentos onde aceitamos falsos ensinos, em momentos em que caminhamos de maneiras errôneas diante do Senhor. Nos perdoe que possamos caminhar em novidade de vida, Senhor. O Senhor também nos ajude, Pai, como obreiros, a continuarmos sendo fiéis dispenseiros da graça do Senhor derramada sobre nós. E que os irmãos possam ter os olhos atentos para não cair no ensino enganoso de falsos obreiros, de falsos mestres que ensinam coisas que não são de acordo com a Tua palavra. No mais, Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos guarde e nos dê um dia repleto da Tua graça e da Tua presença, Senhor. Assim nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais um estudo. E o meu desejo é que você fique encharcado pela graça e pela paz do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e você tenha uma semana maravilhosa, repleta da glória e da graça do Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.